Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o podcast Desbravando a Indústria 4.0, projeto este desenvolvido pelo NEAI, Núcleo de Estudos Aplicados em Indústria 4.0. Sejam bem-vindos ao podcast Desbravando a Indústria 4.0. Sou o David Fernandes. E eu sou o Gustavo do Pro. Então, os pilares da Indústria 4.0 aplicam novas tecnologias associadas a diversas áreas, com o objetivo de aumentar a produtividade, diminuir os custos e melhorar a qualidade. Dessa forma, as aplicações dos pilares dessa nova revolução têm afetado a gestão da qualidade. Assim, traremos nesse podcast a influência da Indústria 4.0 nesse setor. Com o intuito de desbravar um pouco sobre a influência da Indústria 4.0 na área da qualidade, convidamos a engenheira Jéssica para uma conversa. Tudo bem, Jéssica? Olá, tudo bem? Jéssica Ferreira, além de eletrotécnica, é graduada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Pelotas, com um período sanduíche na University of Sun de Califórnia. Possui experiências em operações, gestão de rotina diária, conceitos de manufatura enxuta e sistemas de produção Toyota. Atualmente, atua como coordenadora de qualidade na Prolec Energy, empresa que cria soluções integradas para atender às necessidades de geração, transmissão e distribuição de energia. Bom, Jéssica, para darmos início à nossa conversa, poderia nos explicar algumas vantagens oferecidas pela adoção das tecnologias trazidas pela indústria 4.0 nas operações e na gestão da qualidade? Sim, com certeza. Então, atualmente, a indústria 4.0 ela é muito utilizada, especialmente naquelas fábricas em que possuem processos já automatizados e que têm oportunidade de fazer o acompanhamento dos processos em tempo real, daqueles indicadores chaves, principalmente tempo de ciclo de máquinas, porcentagem de defeitos ou peças com defeitos originadas no processo de fabricação. Porém, existem ainda algumas empresas, algumas indústrias que trabalham com processos muito manuais. Então, geralmente indústrias de montagem pesada, como a empresa a qual hoje eu faço parte, como nós temos processos extremamente manuais, esses processos são difíceis de serem capturados, as principais informações em tempo real. Mas ainda assim existem grandes oportunidades de fazer a utilização de conceitos como o Manufacturing Execution System, que eu tive a oportunidade de fazer um projeto na GE com essa ferramenta, que ela captura em tempo real as atividades, o tempo das atividades que são realizadas no processo de fabricação por estação de trabalho. Então, basicamente, citando um exemplo específico aqui, cada operador responsável por uma estação de trabalho tem um tablet, e aí ele, quando vai iniciar uma operação, clica num botãozinho, esse botãozinho vai acionar e iniciar o tempo de contagem até que ocorra uma parada de produção. Quando ocorre uma parada de produção, ele vai apertar novamente no botão e aí ele vai aparecer para ele várias opções de qual tipo de parada de produção está ocorrendo naquele momento. Então, isso é muito interessante, até lembrando agora, na engenharia de produção, a gente estudou sobre o conceito do OEE. Esse conceito, que é Over Equipment Efficiency, ele está diretamente vinculado às paradas de produção, tempo de parada, tempo de refúgio, Então é necessário a gente ter conhecimento desse conhecimento que é um conhecimento base, que é o conceito do OEE, que se aplica diretamente na fabricação, e isso independente do tipo de indústria da fabricação específica, Então o MES, ele é também uma ferramenta que faz parte da indústria 4.0 e que traz vantagens no gerenciamento dos indicadores de produtividade, e isso, consequentemente, tendo maior controle dos indicadores de produtividade, é possível traçar projetos de melhoria para aumentar a capacidade de fábrica, reduzir possíveis tempos aí de retrabalho, ou tempos de parada de manutenção, ou tempos de qualquer outro tempo que seja considerado como um tempo não programado, que não acrescenta valor. Maravilha. Seguindo
nessa mesma linha de raciocínio, quais os princípios da gestão da qualidade que mais são influenciados por esses pilares nas empresas? Então, para responder essa pergunta, quando a gente analisa a evolução, né, do setor de qualidade, da gestão de qualidade nas indústrias, dependendo do tipo de empresa, cada indústria vai ter um nível de amadurecimento do seu sistema de gestão de qualidade. Então, por exemplo, na empresa a qual eu faço parte, o nosso sistema de gestão de qualidade, ele é bem robusto, ele é bem consistente. Nós trabalhamos com 3 áreas específicas dentro da área de qualidade, que é a área que faz a gestão do sistema de controle o sistema de gestão de qualidade baseado na norma ISO 9001, e aí faz todo o controle de documentações dos processos que são executados. Nós temos a área de qualidade de fornecedores e nós temos a área do controle de qualidade de fábrica. Então, esses 3 pilares hoje na nossa empresa para a gestão da qualidade, todos eles possuem e utilizam ferramentas específicas para o controle da qualidade, né? Independente do controle de qualidade de fábrica, que aí precisa controlar os processos, né? E aí a gente chama de KPV, que são os Key Process Variables, e também quando a gente fala do controle de qualidade de fornecedores, aí a gente está analisando especificamente daqueles materiais mais críticos para nossa fabricação, para nossa, no caso, né, montagem de transformadores. Então, com base nisso, principalmente nós utilizamos muito o que a gente chama de ruta de 8 passos, que nada mais são do que os 8 Ds, né, que é uma ferramenta bem conhecida da qualidade aí nas indústrias, que se baseia em 8 passos para se chegar nas ações corretivas e nas ações preventivas ou ações de contenção também para a resolução de um problema. Então, essa ferramenta, ela basicamente no início, quando se inicia a análise de um problema, é necessário criar lá os gráficos de Pareto. E para conseguir criar o Pareto, é necessário, né, que se tenha uma base de dados consistente com relação a todos os problemas de qualidade que são detectados. E esses problemas de qualidade vão estar baseados nesses Key Process Variables, como eu comentei anteriormente. Então, eu vejo que a indústria 4.0 e as ferramentas da indústria 4.0 nos ajudam a justamente fazer com que todo esse processo de análise de problemas seja mais eficiente e seja em tempo real, para que a gente consiga ao máximo agilizar o tempo de análise, resolução e de aprendizagem, para que o nosso aprendizado seja cada vez, e isso falando, né, em qualquer empresa, que o aprendizado seja cada vez mais rápido, para que os resultados sejam alcançados também de forma mais rápida. Muito bem. Com base nas experiências em empresas de montagem, qual o nível de relevância para aplicar os pilares da indústria 4.0 no setor da qualidade? E como a gente consegue relacionar isso com a filosofia Lean? Essa pergunta é sensacional. Então, exatamente isso que eu estava comentando anteriormente, né? No Lean, principalmente quando a gente fala do TPS, que é o Toyota Production System, basicamente a gente tem aqueles 5 pilares, né, 5 diretrizes, os 5 objetivos do Lean. E quando a gente fala dos 5 objetivos do Lean, nós basicamente falamos da redução de custos, a melhoria contínua, a agilidade de produção, maior capacidade produtiva e as melhorias no ambiente de trabalho. Para que seja possível alcançar principalmente a melhoria contínua, é necessário que se tenha a construção, como eu comentei anteriormente, de uma base de dados. Se não existe uma base de dados, a gente não sabe o que está sendo controlado na empresa, quais são os críticos para a qualidade. Então, se você tem, né, toda a sua base de dados com relação aos problemas, com base naquilo que é crítico para a qualidade, que é definido pelo cliente e especificado pelo setor de engenharia, dessa forma é possível alcançar melhoria contínua no momento em que se cria indicadores, se cria todo um processo de gestão desses indicadores, e aí dessa forma se nivela para que se alcancem os resultados de acordo com os targets. Então, todo o sistema de melhoria contínua, ele só é possível através da qualidade. Então, o pilar, para se alcançar a melhoria contínua, é necessário fazer um trabalho, primeiro, de analisar o que é crítico para a qualidade de fabricação. Então, o que o meu cliente efetivamente
cliente precisa, o que é necessário para a aplicação desse produto que eu estou vendendo para esse cliente. E dessa forma, fazendo o controle daquilo que é crítico para o cliente, é possível melhorar continuamente e cada vez mais oferecer um produto melhor para o cliente, né? Então, o foco no cliente é essencial. Eu vejo, assim, que não só em fábricas de montagem pesada, como é aqui onde eu trabalho na Prolec, mas também em outros tipos de indústrias, ter o foco no cliente, trabalhar visando a necessidade do cliente é essencial para sobreviver nesse ambiente extremamente competitivo, que é o ambiente globalizado em que as empresas estão inseridas. Então, é basicamente isso. A qualidade é a base construtora para se atingir melhoria contínua, que vem, né, com os conceitos aí do Lean Manufacturing. Com certeza. Como você vê a indústria atual se adequando às técnicas para a utilização de energias renováveis? Eu vejo um movimento muito intenso quando a gente fala na redução das emissões de carbono. Então, claro que isso depende muito do tipo de indústria, né? Eu trabalho numa indústria de energia. Também passei por outras fábricas e passei numa fábrica em Camaçari, lá na Bahia, que faz a montagem de aerogeradores eólicos. Quando a gente analisa a cadeia de suprimentos dos aerogeradores, existem fornecedores que nos seus processos emitem muito carbono, né? Então, a preocupação não é apenas da indústria de montagem, que compra esses materiais, recebe e simplesmente precisa encaixar um no outro, dar um aperto aqui, garantir o torque ali, mas principalmente com os fornecedores desses insumos, desses componentes, que são realmente os caras que precisam melhorar os seus processos para se adequarem às exigências de sustentabilidade que estão surgindo no mercado, né? Então, uma das ações que a General Electric também trabalha muito fortemente é com os 30 objetivos, né, para a sustentabilidade das Nações Unidas. Então, existem não só um grupo de trabalho focado nesses 30 objetivos e aí subdividindo em subgrupos para que eles possam focar em objetivos específicos e traçar ações dentro da empresa para o atingimento desses objetivos e das metas que são traçadas por eles, mas também existem outros grupos focados em outros aspectos que impactam a sociedade como um todo, né, como aspectos de diversidade, aspectos vinculados também a outros grupos diferentes que fazem com que as pessoas se unam visando aí uma melhoria. Mas quando a gente fala na questão realmente da energia renovável, existe um grande campo de oportunidades ainda a serem exploradas pelas empresas, mas eu vejo esse movimento lento, muito focado em tipo de indústria específico, mas que aqui no Brasil vem crescendo aos poucos, à medida que isso se torna uma exigência. E aí, se por exemplo o governo federal estabelecer uma política, como foi com a política de resíduos sólidos, com certeza as empresas vão enxergar as energias renováveis como uma exigência e também uma oportunidade para redução de custos de energia, né? Maravilha. E agora, por fim, de maneira geral, a aplicação dos pilares da indústria 4.0 no setor de qualidade lá na Prolec Energy estão dando resultados? Muitos. E isso é algo maravilhoso, assim, de poder compartilhar. Eu não posso abrir muito para falar especificamente o que nós, né, estamos realizando, mas basicamente trabalhar com os conceitos do TPS, que é justamente o Toyota Productivity System, tem feito com que a empresa consiga focar naquilo que é prioridade para atingir os resultados que a empresa espera e reduzir custos, que hoje, né, principalmente no mundo pós-Covid, é uma missão de todas as empresas, independente do tipo de indústria. Trabalhar com os conceitos de melhoria contínua, visando a melhoria de processos que já existem. Por exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo específico. Lá na empresa, existia um estoque intermediário muito alto entre processos. Então, se trazia o material ficava parado durante um bom tempo, porque
porque se tinha a oportunidade de comprar esse material com uma certa antecedência, então esse estoque ficava parado, não girava, e entre processos também, porque muitas vezes uma estação de trabalho parava, então ela puxava o material que estava ali parado, apesar de não precisar entregar para a próxima estação. Então, se aquela estação de trabalho terminasse antes, ficaria ali o estoque intermediário até o próximo processo iniciar a sua etapa e consumir aquele estoque que ficou parado. Então, isso era muito comum. No momento em que foi aplicado o conceito de nivelamento da produção, e aí a empresa passou a trabalhar para alimentar o processo gargalo, todos os processos se adequaram ao ritmo do processo gargalo. E isso reduziu custos porque o momento da compra do material não vai ser mais ditado pelo ritmo do processo que não é gargalo, mas pelo ritmo do processo gargalo. E aí você consegue melhorar os seus resultados de fluxo de caixa, você consegue melhorar os seus resultados até mesmo de defeitos, de defeitos de qualidade, porque no momento que tu tem um estoque muito alto, pode surgir mais peças com defeito por conta da peça ter ficado parada por período de tempo, oxidação ou qualquer outro problema de contaminação vinculado a esse componente. Então, aqui eu trouxe um exemplo prático, simples, de um conceito que vem do TPS, que foi aplicado e que trouxe resultados num período aí de 12 meses e que fez toda a diferença na empresa. Então, os resultados aparecem, principalmente quando a informação flui mais rapidamente. Hoje as indústrias elas têm uma necessidade de trabalhar quase que como uma startup, mas as indústrias têm muitos departamentos e muitos requisitos e muitos processos, são burocráticas, e isso torna a fluidez da informação mais demorada. E toda informação que demora a fluir é um resultado que demora a ser atingido. Então, a indústria 4.0 também traz essa premissa de informação em tempo real, ação em tempo real, e é um resultado que também vem de forma mais rápida, que já é uma prática comum em startups, mas que as indústrias cada vez mais precisam se adequar a utilizar esses conceitos nos seus processos. Bom, Jéssica, foi um prazer conversar contigo. E agora a gente vai deixar um espaço para tu transmitir uma mensagem que tu queira para os nossos ouvintes. Legal, prazer também compartilhar um pouco do meu conhecimento e experiência com vocês. Eu sou engenheira de produção, também vim da UFPEL. Assim, pessoal, acho que é super importante enquanto a gente está nesse período de faculdade, principalmente agora, né, que tá todo mundo meio distante, todo mundo longe, não se tem mais contato. É importante estar vinculado a um projeto, é importante fazer um estágio, é importante fazer alguma coisa, sabe? Tá no meio de alguma empresa, falar com alguém, movimentar, porque é isso que gera valor, né? E principalmente quando a gente tenta se envolver em projetos como esse do podcast, seja conhecendo outras pessoas, seja trocando ideias sobre conceitos, ou seja, mesmo assim, aplicando um conceito, aplicando uma metodologia, verificando se é possível trazer resultado. Também é muito importante a questão da influência, né, do ser líder. O engenheiro de produção, se ele não tem os soft skills, ele, dificilmente vai conseguir se movimentar dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, porque é necessário falar com pessoas, é necessário influenciar pessoas, né, é necessário saber transmitir informação, saber se comunicar e trazer essa influência positiva, esse estímulo para que as pessoas entendam a necessidade de tomar uma determinada ação, de atingir um resultado que é necessário para a empresa e para todos, né? No momento que a empresa atinge seus resultados, todos são impactados. Então, eu queria deixar esse recado, assim, que não desanimem por conta desse período de pandemia. As coisas estão acontecendo, as empresas estão contratando, né? Engenheiros de produção são cada vez mais necessários nos processos para justamente trazer essa visão, principalmente aqui no Brasil, que as pessoas têm uma tendência a trabalhar reativamente, a trabalhar só no problema, a não pensar na estratégia, a não usar metodologia, a não seguir um passo a passo para resolver
um problema ou para atingir um resultado. Então, nós somos necessários nos ambientes, em todos os ambientes, para seja fazer com que as pessoas parem e pensem no que estão fazendo e como estão fazendo e dessa forma como atingir melhor um resultado, mas também para ensinar sobre alguma metodologia, para trazer um awareness sobre segurança, sobre meio ambiente, o engenheiro de produção é necessário. Então, sigam firmes nessa caminhada, participem de projetos, façam estágios, não importa se vai levar 5, 6, 7 anos, eu levei 6 anos e meio para me formar, não me arrependo em nenhum momento de ter demorado, porque foi justamente essa demora que propiciou a minha oportunidade de desenvolvimento de carreira. Então, esse é o recado que eu quero deixar para vocês e muito obrigada aí pela oportunidade.